Amém? Amém. Demorou, mas saiu. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos começar essa palavra dizendo um versículo de Isaías 1, versículo 19. E eu gostaria que toda a igreja recitasse esse versículo comigo. Ele é pequeno. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Vamos repetir? E agora vocês vão falar sozinhos. Você quer comer o melhor fruto dessa terra? Você quer experimentar o melhor dessa terra? Nós falamos de terra. Existe terra vermelha, existe terra preta, existe saibro, uma terra que não produz nada. Existe terra fértil, terra boa, terra que produz muito. Talvez você olhe e fale assim, mas terra boa, essa é a melhor. Muitas vezes, a terra boa, ela te tira da presença de Deus, porque ela é uma terra natural. As coisas produzem nela, você acha que é natural, você acha que ela vai dar, e aí você não coloca Deus, dependência de Deus naquilo que produz nessa terra boa. Mas temos também a terra seca. E essa terra seca é a terra que muitas vezes você sofre. É a terra que te tira de um lugar, que te manda de uma cidade para outra. É a terra que transfere pessoas. É a terra que, às vezes, matam pessoas. A terra seca. Ou seja, a crise. Quando a terra está seca, muitos entram em crise. Quando a terra não tem água, quando a terra não produz, quando a terra não é fértil, ela às vezes provoca crise. Enfrentamos situações surpreendentes, inesperadas, que nos deixam desorientados, perdidos, sem saber o que fazer. Você já enfrentou coisa semelhante? O trabalho, a família, o namoro, o casamento, a saúde, os problemas financeiros, a sua célula que não multiplica, a sua vida espiritual, os problemas financeiros. Qual esfera de sua vida tem lhe causado estresse? Em qual dessas áreas você está em crise? Em qual dessas áreas está colocando você ansioso? Você já chegou a um impasse de se perguntar: e agora? O que fazer se eu não sei o que fazer? Você já chegou numa situação dessa? De perguntar para você mesmo: e agora? O que eu vou fazer se eu não sei o que fazer? Alguns dias atrás, eu me deparei com essa situação.
E o Espírito Santo veio e me falou: busque o Senhor. Agora, busque o Senhor. Ou seja, quando você está em crise, quando a terra está seca, não tem outro caminho a não ser o Senhor. Só o Senhor pode molhar a sua terra. O povo de Israel, eles encontraram as águas amargas no Mar Vermelho, e eles murmuraram. Eles murmuraram muito, porque eles não sabiam o que fazer. E foram até Moisés. Mas Moisés sabia o que fazer. Moisés era um homem de Deus. E quem Moisés fez? Moisés buscou o Senhor. E o Senhor mandou que ele pegasse aquele arbusto e jogasse na água amarga, no Mar Vermelho. E aquela água se tornou boa, não é? Boa. Aquela água foi boa. Mas por quê? Porque Moisés buscou o Senhor. Então nós não vamos nunca transformar a nossa água. Nunca vamos transformar a nossa terra seca em terra fértil, em terra que produz, se não buscarmos ao Senhor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você sabe o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que você pode prosperar em tempos de crise. Eu quero dizer para você que a terra não vai ficar seca durante toda a sua vida, que você não vai morrer no deserto. Mas eu quero dizer para você que Deus quer te prosperar, mesmo em tempo de crise. Mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo, mesmo nesses dias que nós estamos vivendo. Eu não sei qual que é a sua crise. Se a sua crise é política, se a sua crise é financeira, se a sua crise é amorosa, se a sua crise é espiritual. Mas eu quero te dizer que, mesmo em tempo de crise, Deus quer te prosperar. Amém? Eu gostaria que colocasse para mim Gênesis 26, de 1 a 14. Eu nem vou pedir os irmãos para abrir a Bíblia, porque todos estão lendo aqui, né? Então nós vamos abrir Gênesis 26, de 1 a 14. É o texto onde está baseada a nossa palavra de hoje. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei em todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era a sua mulher, pois pensou,
os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Amém? Esta é a palavra que fala sobre Isaac. Isaac foi um homem que foi abençoado. Nós já começamos a falar que ele é o símbolo do amor, né? Começou como a primeira vez que se falou em amor, falou em Isaac. E ele foi um homem que, mesmo numa terra seca, Gerar era uma terra que não estava produzindo nada. E interessante que Abraão, quando Deus chamou Abraão, Deus falou com Abraão assim: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas com Isaac ele falou o contrário: fica nessa terra, que eu vou te abençoar nessa terra. É a terra que Deus queria dar para Isaac. A palavra de Deus nos mostra tempos de crise, mas Deus não envia a crise para nós. Através da crise Ele trabalha conosco. É através da crise que Ele nos abençoa. Ele certamente usa tempos de crise para demonstrar os seus recursos ilimitados e expor as limitações humanas. Oi. Alô? Melhorou. Isaac foi alguém que prosperou no meio de um tempo de fome. Não havia chuva e a semente mirrava sobre a terra, mas ele semeou e colheu 100 vezes mais, no tempo de crise. Isaac é um tipo de crente da nova aliança. Por que da nova aliança? Porque ele foi favorecido. Ele recebeu tudo de graça, sem merecer. Ele não conquistou coisa alguma, mas recebeu tudo de seu pai. Ele é o símbolo do herdeiro. Todas as coisas foram preparadas para que ele simplesmente, todas as coisas foram preparadas para ele simplesmente porque ele era um filho de alguém que Deus prometeu que seria abençoado, e toda a sua descendência seria abençoada. Deus prometeu a Abraão que toda a descendência de Abraão seria abençoada. E Isaac foi herdeiro dessa bênção. Hoje nós somos filhos de Abraão. Eu e você, nós somos filhos de Abraão. Nós somos herdeiros dessa bênção.
Estamos em Cristo, e por isso somos a verdadeira semente de Abraão. Somos herdeiros dessa promessa. Essa promessa que Deus fez para Abraão e para toda a sua descendência. E nós, como os filhos, nós somos herdeiros disso. E nós precisamos nos apropriar dessa bênção. Nós precisamos nos apropriar dessa graça. E quando chega uma crise, às vezes as pessoas não se apropriam do que já têm. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, e às vezes não nos apropriamos e achamos que vamos nos sucumbir através da crise. Eu quero te dizer que você pode prosperar em meio à crise. Eu quero dizer que você é abençoado apesar da crise. Eu quero te dizer que você será sempre vitorioso apesar da crise. Nesse texto nós encontramos Isaac, o herdeiro da promessa, enfrentando a fome, mas prosperando muito, mesmo em tempos de muita crise. Vamos ver agora por que ele prosperou. Quais os princípios que levou Isaac a prosperar mesmo no tempo de crise? Princípios que o levou a ser vitorioso, e que Deus quer que você também seja vitorioso através desses princípios. E o primeiro princípio, o princípio espiritual que levou Isaac a ser vitorioso, foi um tempo de transferência de riqueza. Isaac teve essa transferência de riqueza. Deus diz a Isaac para não descer ao Egito. No versículo de 1 a 5 nós temos, vamos ver sobre isso. Abra para mim, por favor. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Onde é a sua terra? A terra onde você está é a sua terra. Onde Deus te colocou é a sua terra. Onde Deus preparou para você uma família, preparou uma igreja, preparou um líder, preparou alguém para falar do amor de Deus, para cuidar de você, é a sua terra. Isaac estava naquela terra. Aquela terra era uma terra seca, uma terra que não estava produzindo nada. Eu tenho certeza que Isaac deve ter pensado: não, eu vou embora, eu vou sair dessa terra, porque essa terra não produz. Eu estou vivendo aqui um tempo de sequidão, está me faltando tudo, eu vou embora. Mas o Senhor conhecia o coração de Isaac, e o Senhor falou com ele: não vai, Isaac, fica. O próximo versículo: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Aqui está a transferência de riqueza, que Deus daria aquela terra a Abraão. Naquela época Abimeleque era o rei, mas a terra era do Senhor, e o Senhor falou: eu vou dar essa terra a Isaac. E Isaac ouviu a voz do Senhor: se creres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas um exemplo de transferência de riqueza: às vezes você tem uma casa, você sai, viaja, fica muito tempo fora, e quando você volta, alguém invadiu a sua casa.
E essa pessoa que invadiu sua casa, ela só vai sair da sua casa se você for na justiça. Você é dono, mas quem mora é o outro. Deus é dono dessa terra, mas muitos invadiram essa terra, tomaram posse dessa terra, mas Ele continua sendo, Deus continua sendo o proprietário. Transferência de riqueza acontece em tempos de crise. É quando você acha que não vai acontecer nada, é quando a terra está muito seca, quando não tem nada, quando você está pensando aquilo que é aquela frase que eu disse: e agora? O que fazer? Se eu não sei o que fazer. José foi um homem que foi abençoado tremendamente num momento de terra seca, num momento de muita crise. E Deus o abençoou de uma forma tão grande que ele passou a ser o segundo homem da corte de Faraó. E justamente num período em que a terra estava seca, num período em que o Egito estava com fome. Mas nós temos mais um princípio. E esse outro princípio é um princípio que Deus orienta a Isaac. E Deus fala com Isaac: não desça ao Egito. É o versículo 2. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Egito é o símbolo da natureza. Egito é o símbolo das coisas que acontecem naturalmente. Egito, a palavra Egito, eu estava olhando no dicionário, significa ribeiro. Ribeiro é natureza. A água de um ribeiro, se você não prestar atenção, ela passa e você não vê. Às vezes passa algo no ribeiro e vai embora. Assim é o Egito. E muitas vezes nós estamos no Egito, estamos querendo as coisas naturais. E quando você está no Egito, quando você está olhando só o natural, o espiritual não acontece na sua vida. Quem olha para o Egito olha para a terra, mas quem olha para o espiritual olha para cima, olha para o céu. As coisas de Deus vêm do céu. Quando o povo estava no deserto e estava com fome, Deus mandou pão vivo que caiu do céu. A provisão do Senhor vem do céu. A bênção do Senhor vem do céu. Em Deuteronômio, lemos que a terra prometida depende da chuva que vem do céu. No Egito as pessoas olhavam para o chão enquanto semeavam, mas em Israel as pessoas olham para o céu, esperando a chuva de Deus. Isso faz com que andemos por fé e não por vista. A bênção acontece quando dependemos de Deus. Quando nós olhamos para o Egito, nós sentimos dependência de Deus. Mas quando nós olhamos para o céu, nós sentimos que dependemos de Deus, dependemos do Senhor. E quando você anda por vista, você olha para a terra. O cego, ele não vê, mas ele usa a terra para poder se direcionar. Você andar por vista é você crer, é você acreditar que a terra vai solucionar o seu problema. É você olhar para a terra e achar que a terra é que vai resolver a sua crise. Mas quando você anda por fé,
você coloca tudo nas mãos de Deus e Ele é que vai resolver. O pão vai vir é do céu. Na Terra Santa, Isaac precisava depender da chuva que vem do céu. Se a chuva não viesse, não poderia frutificar. Deus ama quando vivemos por fé na sua graça. Deus nos ama quando vivemos por fé na sua graça. Viver por fé é diferente de você apenas ter fé. Viver por fé é você se entregar e deixar Deus realmente dirigir sua vida. É colocar realmente toda a situação nas mãos de Deus. É você entregar a sua casa para o Senhor, todos os quartos, todos os cantos, e não deixar nenhum quarto falar, não, esse aqui você não pode mexer. Ou seja, é você entregar a sua vida e deixar Deus realmente trabalhar em você. Eu quero te dizer uma coisa hoje: não vá para o Egito. Ouça o que Deus disse para Isaac: não desça para o Egito. O que Deus quer fazer com você é nesta terra, é onde você está, é na sua casa, é na sua família, é lá que Deus quer fazer. Mas temos um terceiro princípio: você é abençoado apesar das suas falhas. No versículo 7, nós vimos que Isaac, ele falhou. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Qual que foi a falha de Isaac? Mentiu. Mas eu quero te dizer que muitas vezes você continua no deserto. Muitas vezes você acha que Deus não vai te abençoar porque você é falho. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos estão separados. Todos erram. Todos nós erramos. E Deus nos ama. O Salmo 23, ele nos dá um exemplo claro de quando a gente erra, mas Deus está conosco. No Salmo 23 nós lemos que o Senhor é o nosso pastor, e Ele nos leva às águas tranquilas e pastos verdejantes, e me guia pelas veredas da justiça. Mas depois o Salmo diz: ainda que eu ande. Até aqui Deus estava me levando, mas agora é eu que vou. É eu que vou, eu não fui levado. Mas mesmo assim, às vezes a gente quebra a cara, a gente dá passos errados, a gente faz coisa errada, mas o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor tem amor por nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Ele está comigo. Mesmo na hora que eu erro, mesmo na hora que eu falho, o Senhor está comigo. O Senhor não diz: que pena, você andou pelos seus próprios caminhos e entrou no vale da sombra.
Agora se vire para sair daí. Ele não fica cuidando das 99 ovelhas e deixa a extraviada perder, mas sai em busca dela. Deus não nos abandona quando bagunçamos as coisas, mas continua conosco, nos amando e querendo que nós nos reconciliemos cada dia com Ele. Um outro exemplo que nós temos é do filho pródigo. O filho pródigo pediu a fortuna dele, a herança dele para o pai, saiu, gastou tudo. E ele chegou no ponto da terra secar e ele ter fome. E ele falou: não dá, na casa do meu pai tem abundância, eu vou voltar para lá. Mas em algum momento, em um certo momento, ele pensou: não, mas será que meu pai vai me aceitar? Ele falou: não, meu pai me ama, ele me quer, eu vou voltar. E ele voltou. E antes dele chegar em casa, o pai já estava na janela esperando. E quando o pai o avistou, o pai saiu correndo para abraçá-lo. Ele falhou, mas o amor do pai por ele não acabou. A casa estava esperando por ele. Lá já tinha uma festa para a chegada dele. E quando ele chegou, o pai falou: vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e agora reviveu. Agora ele está comigo. Aqui nós vimos o princípio, de que Deus nos abençoa, apesar das nossas falhas. Deus nos abençoa. Não se desespere, não se entregue à crise, não se entregue à terra seca, não se entregue à fome, porque o Senhor tem bênçãos para você. Se credes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O Senhor quer te dar o melhor dessa terra. Não pense que Deus quer dar o melhor dessa terra só para alguns. Você é filho, você é herdeiro, você é participante dessa bênção do Senhor. A parábola diz que o filho voltou porque havia uma grande fome, mas na casa do pai havia novilhos que foram engordados unicamente para o dia da festa. E eu tenho certeza que Deus está preparando uma grande festa para você. O dia de celebração da sua vitória, o dia de celebração daquilo que está fazendo a sua terra secar, aquilo que às vezes está trazendo fome, aquilo que às vezes está trazendo crise na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Olha, a festa já está preparada. A festa já está preparada. O Senhor já preparou a festa. Você precisa chegar. Você precisa chegar porque a festa já está preparada. Na casa do Pai há suprimento para todos nós. A casa do Pai tem muito suprimento. Não pense que o suprimento vai acabar, mas o suprimento é para todos nós. E lá tem muito, muito. É como o irmão João disse: as janelas do céu, elas são imensas. E se Deus abre as janelas do céu para nos abençoar, e nós precisamos tomar posse dessas bênçãos. Mas tem um outro princípio ainda. Nós vamos ver agora o quarto princípio. Você é abençoado apesar das circunstâncias. Você é abençoado
apesar das falhas. Mas você também é abençoado apesar das circunstâncias. Isaac foi abençoado apesar das circunstâncias. No versículo de 1 a 6, nós já lemos, nós vimos que a terra estava seca. A terra não produzia nada. E quando você planta em terra seca, tudo seca. Para a semente poder brotar, ela precisa morrer. E quem que faz essa semente germinar? É o Senhor. Porque o Senhor ressuscita a semente. Depois nós vamos ver que Ele ressuscita também, não só a semente, mas ressuscita uma árvore junto. Apesar das circunstâncias, Deus nos abençoa. Nós somos filhos de Abraão. E quando os filhos de Abraão semeiam numa terra seca, eles colhem 100 vezes mais. Isaac era filho de... E ele semeou na terra seca. Quanto que ele colheu? 100 vezes mais. Ele colheu em um ano o que ele ia demorar 100 anos para poder colher. É desta forma que Deus quer te abençoar na terra seca. Apesar das circunstâncias. Talvez você pode olhar para o Egito e ver, olhar naturalmente e pensar assim: não tem jeito, não tem solução, isso não tem jeito. Como muitas pessoas às vezes dizem para o nosso Brasil: esse país não tem jeito, esse país está em crise, esse país não tem jeito. Mas eu quero dizer para você que tem, porque o nosso Deus é um Deus que quer nos abençoar. É um Deus que, apesar das circunstâncias serem contrárias, Deus quer fazer brotar na terra seca. Deus quer fazer a semente germinar na terra seca. Deus quer fazer quer frutos nessa terra seca, quer árvores robustas, quer carvalhos de justiça nessa terra seca. Mas nós temos um outro princípio ainda, e é o quinto princípio. Qual que é esse princípio? Você é abençoado porque semeia. Você semeia? Você semeia? Você é abençoado porque semeia. Existe algo espiritual em toda semeadura. O lavrador, ao semear, precisa depender de Deus para que mande a chuva e faça a semente reviver no solo. Mas Deus não ressuscita apenas a semente, Ele ressuscita a árvore que possui frutos, as quais carregam muitas sementes. Quando você semeia na terra seca, Deus não quer ressuscitar apenas aquela semente que você semeou. Deus quer ressuscitar uma árvore, porque essa árvore vai produzir frutos, e esses frutos vão produzir mais sementes. Talvez a sua célula tenha sido uma terra seca, uma terra onde você tem semeado, e não tem visto os frutos. E às vezes você já está desistindo de ver esses frutos crescer. Mas eu quero te dizer que você é abençoado porque você semeia. Não desista. Não desista, porque essa semente, o Senhor vai ressuscitar essa semente. Não desista, porque o Senhor não vai ressuscitar somente essa semente, mas vai ressuscitar uma árvore. E eu tenho certeza que essa árvore vai dar muito fruto, e esse fruto vai ter muitas sementes para ser semeada. Semear
é colher a maneira de Deus. Semear é colher. É a maneira de Deus nos fazer prosperar. Deus nos faz prosperar através do que nós semeamos. É por isso que Ele fala que nós dissemos que você é abençoado porque semeia. É a forma de Deus nos fazer prosperar. Se nós não semeamos, nós não colhemos. Aquele que semeia pouco, como é que é? Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Então, se você quer ser abençoado, semeie. Antes de semear, eu preciso experimentar a graça de Deus de colher o que nunca plantei. Uai. Colher o que nunca plantei? Que isso? Eu falei agora que quem pouco semeia, pouco colhe. E agora? Eu vou colher o que nunca plantei? Só depois de ter descoberto que tudo que você possui lhe foi dado graciosamente, sem merecimento algum, é que você se torna qualificado para ser um semeador. Em outras palavras, você precisa ter um primeiro semente para começar a sua plantação. Todo mundo que começa a plantação, ele precisa de uma primeira semente. Agora vamos ver quem é que vai dar essa primeira semente. E de onde virá essa semente? Ela lhe será dada gratuitamente por Deus. Essa primeira semente não é fruto do semeador, mas é a simples expressão da graça de Deus. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, você recebe a semente, recebe a graça de Deus. É a primeira semente. E se você não recebe essa primeira semente, você não tem como semear. Você não está habilitado a ser um semeador. Você só está habilitado a ser um semeador se você receber essa primeira semente. Uma semente que você recebe pela graça, ou seja, sem merecer. Você não merece, mas o Senhor te dá. Te dá essa semente para que você faça o que com essa semente? O que uma célula precisa fazer todo ano? Essa semente precisa ser semeada, mas precisa ser também multiplicada. Ela precisa ser multiplicada. Ninguém realmente dá nada a Deus, apenas devolve o que recebeu, porque o homem nenhum pode ter coisa alguma se do céu não lhe for concedido. Em João 3,27 fala isso. Então você semeia, você multiplica, mas tudo é dele. Tudo é dele. Você não está dando nada para ele. Você apenas está sendo instrumento dele. Ninguém realmente dá nada a Deus. Mas depois que você experimenta a graça de ganhar a semente, você precisa semeá-la. Essa semeadura já é a sua recompensa. Às vezes você está falando do amor de Deus para alguém, está multiplicando a sua célula, está liderando a sua célula, e você acha que está fazendo muita coisa para Deus. Você está recebendo o seu galardão. Você já está recebendo, você não está dando, você está recebendo. É o seu galardão, é aquilo que Deus quer te dar. Essa semeadura já é a sua recompensa. Porque mais bem-aventurada a coisa é o quê? É dar do que receber.
E se você está dando de você para a obra de Deus, é a recompensa. Não é melhor dar do que receber? Quando você está dando, você está recebendo a recompensa ao mesmo tempo. E uma das formas de você espalhar essa semente é você obedecer o que o Senhor disse. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Essa é a semente, é a forma de você semear. E o sexto e último princípio: você é abençoado no meio dos invejosos. Tem algum invejoso? Fora daqui, né? Aqui não tem invejoso nenhum. Algum invejoso tem te atordoado lá fora, no seu trabalho, na escola? Eu quero te dizer que onde você estiver, você é abençoado. Aqui nós estamos falando que você vai abençoado no meio dos invejosos. Mas lá tem outros, tem caluniadores, tem pessoas que roubam, salteadores, tem pessoas idólatras, todos eles. Mas eu quero te dizer que no meio deles, você é um abençoado. Você não deixa de ser o que Deus disse que você é. Você não deixa de receber as promessas de Deus por causa dele. As promessas que Deus fez para você como filho, essas são suas. E não é o diabo que vai roubar. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele pode querer usar essas pessoas que são salteadores, pessoas que são invejosas, são perseguidores, para poder roubar de você a bênção que o Senhor te deu, roubar de você a promessa que o Senhor te deu, de que você é vitorioso, mesmo em tempo de crise, você pode prosperar. Mesmo em tempo de crise, você é vitorioso. O resultado inevitável da prosperidade é que as pessoas terão inveja de nós. Essa inveja eventualmente se transformará em perseguição. O Senhor Jesus prometeu que todo aquele que renunciasse algo por amor dele, a Ele e ao Evangelho, receberia 100 vezes mais. Esta foi a medida com a qual Isaac foi abençoado. E Jesus repetiu isso. No versículo 12 nós vamos ver isso. Em Marcos 10, 29 a 30, Jesus fala: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente. No presente é agora, não é isso? Já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, e na vida eterna. Muitas vezes você é perseguido porque você é um cristão. Você é perseguido por falar do amor de Deus. Mas não se entristeça por isso, porque quando você é perseguido, você é abençoado. Isaac recebeu 100 vezes mais. E Jesus fala aqui, que se você for perseguido por causa do Evangelho, você vai ser abençoado 100 vezes mais. Você quer ser perseguido? Amém.
Amém. Quero ser perseguido. E se você for perseguido, você vai ser abençoado. O Senhor está contigo. Não tema. Não tema a perseguição, porque o Senhor é contigo. Qualquer coisa que sacrificamos por causa do Senhor e por causa do Evangelho, nós recebemos de volta multiplicados por 100. O Senhor não diz que a recompensa virá do céu, mas afirma claramente que será no presente. Ele não fala que a recompensa virá lá no céu, quando você estiver lá, mas ela virá agora, no presente, enquanto você está aqui. Às vezes você pode achar que está demorando, mas pode ter certeza, o nosso Deus é um Deus que não falha. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E isso aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Não temas, o Senhor é contigo. Mas tudo que você aqui está falando que Ele multiplicou as irmãs, tudo, né? Tudo você recebe 100. Mas a esposa, e a esposa, será que vai multiplicar por 100 também? Não. Isso não é casamento. O casamento é uma situação diferente. Ele não disse que receberemos o cento de esposas. A promessa não se aplica ao casamento, porque a vontade de Deus não é que renunciemos ao casamento, que deixemos a esposa por causa do Evangelho. Nós não precisamos renunciar ao nosso casamento, mas sabe qual que é a vontade de Deus? É que nós estejamos servindo ao Senhor juntos. Que o homem e a mulher, eles estejam servindo o Senhor juntos. Nenhum renunciar ao outro, mas juntos servirem ao Senhor. São dois em uma só carne, né? Então a vontade do Senhor é essa. Mas receberemos 100 vezes mais casas e campos, que tenhamos sacrificado como semeadura por causa do Senhor e da sua casa. Mas junto com a prosperidade, teremos também algo de que não podemos escapar: a perseguição. Toda pessoa que é abençoada, ele é perseguido. Todo servo de Deus que é abençoado, ele é perseguido. Toda pessoa que é abençoada, ele é vítima de calúnias, é vítima de perseguição. Por que fulano pode e eu não posso? Em qualquer empresa, todas as coisas podem ser para as outras pessoas, mas para o crente não. Não, o crente não precisa. O crente já é abençoado, o crente já tem. Todas as pessoas trabalham às vezes ouvindo músicas, mas o crente não pode. Se o crente estiver ouvindo louvor, não pode. Já aconteceu isso com você? Assim como Isaac, aqueles que prosperam são perseguidos, mas não devemos ficar desanimados, porque no fim, a promessa do Senhor é que podemos ter o melhor deste mundo e também do mundo vindouro. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É você que escolhe. Você precisa querer, mas você precisa também ouvir a voz de Deus. Você precisa querer, mas você precisa obedecer. Você pode querer, mas não desça ao Egito. Não ande por vistas, ande por fé.
O seu pão não vem da terra. Ele é produzido na terra, mas ele vem do céu. Se a sua terra está seca, não é o mundo que vai descedentá-la. A água vem do céu. A chuva vem do céu. É o Senhor que quer molhar essa terra e fazer essa terra fértil, e saciar a sua fome e descedentar a sua sede. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está em tuas mãos comer o melhor ou continuar na terra seca. Você escolhe. Deus tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. A casa do Pai, o celeiro está cheio. O cordeiro já foi cevado. Já está tudo pronto para a festa. Você escolhe. Você quer a festa do Pai ou você quer continuar comendo bolotas de porco, passando fome, vivendo em crise na seca, olhando para o Egito? O mesmo Deus que abençoou Isaac também vai te abençoar. O mesmo Deus que fez com que a terra de Isaac produzisse a 100 por 1, é o Deus que quer fazer a sua terra também produzir a 100 por 1. Ele quer descedentar a sua terra. É preciso semear com atitude de fé, de que estamos debaixo do favor de Deus. Não podemos semear com as nossas próprias forças. Quando eu falei sobre a terra boa, que ela é perigosa, é nesse sentido. Porque a terra boa, muitas vezes, você semeia e espera um resultado natural, porque a terra é boa, você fala, ela vai brotar rápido, ela vai dar muito, não precisa de Deus isso aqui. Mas nós somos dependentes, nós precisamos de Deus. A terra seca mostra que você é dependente de Deus, que você precisa dele, e é Ele que quer fazer brotar a sua semente. É preciso semear com atitude de fé, de que estamos debaixo do favor de Deus, porque em Cristo somos filhos de Abraão, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós não vamos ser, nós já somos mais do que vencedores. Nós já somos vitoriosos. O Senhor está dizendo para você hoje: ficai aqui, ficar na terra, fica nessa terra, porque o Senhor quer te abençoar nessa terra. Não desça do Egito, olhe para o céu. Eu tenho bênçãos para você. Eu quero molhar a sua terra, eu quero te abençoar. Nesse tempo de terra seca, Deus quer fazer de você uma pessoa próxima, que tenha abundância. O Senhor está dizendo para olharmos com os olhos da fé e não com os olhos naturais. Não olharmos com os olhos do Egito. Não se subjugue, mesmo com suas falhas. O Senhor te ama e quer te abençoar. Quer fazer de você pessoa melhor. Quer fazer você prosperar. As circunstâncias são adversas. A terra está seca, as árvores estão amargas. Mas eu quero te dizer que você é um abençoado, você é um favorecido, e você está debaixo do favor de Deus.
Você precisa desfrutar desse favor. Não pare de semear. Semear e colher é a forma de Deus fazer você prosperar. Se você quer prosperar, não pare de semear. É a forma de Deus fazer você prosperar. É a forma de Deus te tirar da terra seca. Você será cabeça e não cauda diante dos invejosos. Mesmo sendo perseguido, você será sempre cabeça e não cauda. Se creres e me ouvirdes, você pode comer o melhor dessa terra. É isso que você quer para você? Você quer o melhor dessa terra? Coloque em pé. Nós vamos orar. Gostaria que o louvor subisse. Em que área da sua vida a terra está seca? Em que área da sua vida você precisa parar de olhar para a terra e olhar para o céu? É na sua vida espiritual? É no seu casamento? É no seu trabalho? É nas suas amizades? É na saúde? Em que área da sua vida você precisa olhar para o céu? Senhor, eis aí os teus filhos. Ó Espírito Santo, vai tocando agora, Pai. Vai trazendo a memória, Senhor, dos teus filhos. Aquilo que precisa ser lembrado agora, Pai. A necessidade dos teus filhos. Às vezes, Senhor, a terra está tão seca. Eles já não sabem mais onde está seco. Tudo está seco. O que fazer? Quando eu não sei mais o que fazer. A terra está seca. O Senhor vai tocando. Vai trazendo a memória dos teus filhos. Ajuda, Senhor. Ajuda os teus filhos a trazer a memória. Ajuda os teus filhos, Pai, a apresentar a Ti. Senhor, ajuda os teus filhos, Pai, a pedir perdão. Porque às vezes tem feito como o povo de Israel. Às vezes tem murmurado. Tem murmurado que a terra, a água é amarga. E eles estão com sede, querendo beber, mas a água é amarga, Pai. Mas só murmuram e não buscam na fonte que é o Senhor. Oh Deus, vai mostrando, Pai, vai mostrando para os seus filhos. Ajuda eles, ajuda-se, ajuda-se. Ajuda eles a se derramarem diante de Ti e apresentar a Ti, Senhor, as suas necessidades. Apresentar diante de Ti, Pai, a terra que está seca, a terra que precisa ser molhada, a terra que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada, a terra que precisa de um milagre, Pai. Oh, Senhor, ajuda os seus filhos a olhar para o céu, Pai. Ajuda, ajuda.
Oh, Deus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado que nós não precisamos mais viver na terra seca. Obrigado, Senhor, porque nós aceitamos, Pai, o desafio que o Senhor nos mostrou de permanecer nessa terra, Pai, até a bênção do Senhor vir. E permanecer nessa terra para produzirmos a 100 por um, Pai. Queremos ser abençoados 100 por um, Pai. Ficarmos nessa terra para sermos perseguidos, Pai, para recebermos 100 por um. Oh Deus, oh Senhor, oh Deus. Talvez você sente necessidade de estar aqui à frente, e você vai orar agora. Você vai colocar a sua vida diante de Deus. Você vai colocar a sua vida diante de Deus. Vai pedir ao Senhor para molhar a sua terra. Vai pedir ao Senhor para molhar a sua terra. Vai pedir ao Senhor para fazer a sua terra produzir. Ele não quer que você viva em terra seca. Ele não quer que você viva numa terra de poeira.
sobre a sua vida. Que nesse tempo de crise, seja qual ela for, você vai prosperar. Você vai prosperar no lugar aonde o Senhor te plantou. Em nome de Jesus. Erga as suas mãos. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas hoje e permaneçam para sempre, em nome de Jesus.